Então vamos lá, né, pessoal? Vamos corrigir as questões ali. Resolva as equações do segundo grau a seguir. Então, pessoal, ali ele pediu para resolver as equações, né, do segundo grau. Bom, existem algumas maneiras para se resolver uma equação do segundo grau, tá, gente? Então aqui, né, pessoal, resolver as equações do segundo grau. Então, existem algumas maneiras para se resolver, né? Pode ser por fatoração, completar quadrados, mas vamos tentar utilizar ali bastante a fórmula de Bhaskara, que eu falei, né, antes, que ela vai ajudar a gente mais para frente também, quando estudar um pouco ali a questão dos gráficos e vértices, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro, né, identificar os coeficientes A, B e C. Então, vamos lá. O A é aquele que está com x ao quadrado, o B é aquele que está com o x, e o C é aquele termo que está sozinho. Então, pessoal, lembrando, eu pego só os números que estão na frente. Ah, professor, aqui o x ao quadrado não tem. Tem sim, só que lembra, 1 é um caso que não precisa representar. E pega o número e o sinal, né? Então, B é sempre negativo. E aí você vai fazer o delta. Delta igual a B ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes A, vezes C. Então, delta vai ser 5 ao quadrado é 25, negativo ao quadrado fica positivo, então 25 positivo. Aqui, pessoal, cuidem, ó, tem gente que acaba fazendo assim, 25 menos 4. Não, primeiro resolve essa multiplicação para depois juntar com 25. Então, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 6 é 24. Negativo com positivo, negativo. Negativo com positivo é negativo. Logo, delta é 1, certo? Aí faço a parte do x, então x é igual a menos b, que é 5 negativo, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, a gente acabou de calcular, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Logo, o x então vai ficar negativo com negativo, vai dar 5 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E aí agora você vai ter a parte do x' e x duas linhas, né? Então, x' 5 mais 1, dividido por 2. 5 mais 1 é 6, né? 6 dividido por 2, então vai ser 3. E o x duas linhas, 5 menos 1, que é, né? E aí vai ficar 4 dividido por 2, que é 2. Então a solução dessa equação aqui, 3 e 2. Tranquilo. Mesmo esquema, né, pessoal? Identifica os coeficientes. Então, o A é 1, o B é 8 negativo e o C é 12. Então, delta é igual a B ao quadrado, que é 8 negativo, 4 negativo da fórmula, vezes A, vezes C, que é 12. Então, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, né? Todo número negativo ao quadrado fica positivo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 12 é 48. Negativo com positivo é negativo, negativo com positivo é negativo. Pessoal, essa parte aqui desse jogo de sinal é bem importante, tá? Experiência ali dos anos é geralmente ali que os alunos se atrapalham, tá? E aí 64 menos 48 vai dar 16 positivo, porque 64 é maior. Faço a parte do x, menos da fórmula, o b que é 8 negativo, mais ou menos a raiz de delta, que nesse caso é 16, dividido por 2 vezes a, que é 1. Logo, o x então vai ficar negativo com negativo é positivo 8, mais ou menos a raiz quadrada é 16, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Faço a parte do x' e x duas linhas, né? Então, x' 8 mais 4, dividido por 2, que vai dar 12, dividido por 2, 6. E o x duas linhas, 8 menos 4, dividido por 2, que vai dar 4.
solução dessa equação, 6 e 2. Então vamos lá. A, 1, B, 2 positivo, C, 8 negativo. Delta então, né? B ao quadrado, que é 2, 4 da fórmula, vezes A, vezes C, que é 8 negativo. Eu só coloco parede só para separar o vezes do menos, tá? Então, delta vai ser 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 1, que é 4. 4 vezes 8, que é 32. Negativo com positivo é negativo. Negativo com negativo é positivo. Logo, o delta, então, vai ser 36. Tendo o delta, faço a parte do x, menos da fórmula. O b, que nesse caso é 2 positivo, mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes a, que é 1. Logo, o x, então, negativo com positivo é negativo, mais ou menos, a raiz quadrada de 36 é 6, dividido por 2. X', x duas linhas, né? Então, x' menos 2 mais 6, dividido por 2. Menos 2 mais 6, isso vai dar 4 positivo, né? Dividido por 2, 2 positivo. E o x duas linhas, menos 2 e menos 6, dividido por 2. Menos 2 e menos 6 vai dar 8 negativo, né? Dividido por 2. Sinais iguais, você soma e permanece o sinal. 8 dividido por 2 é 4. Negativo dividido por positivo fica negativo. Então, a solução dá C, 2 e 4, negativo. Então, também aqui, né, pessoal? A é 1, B é 5 negativo e o C é 8. Então, delta, B ao quadrado, que é o 5, menos 4 vezes A vezes C, que é 1. Aqui, 5 ao quadrado vai dar 25 positivo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8 é 32. Negativo com positivo é negativo, negativo com positivo é negativo. Logo, o delta, então, é 25 menos 32, que vai dar 7 negativo. A delta é negativo, né, pessoal? Então, isso é uma equação sem solução. Então, a solução aqui seria conjunto vazio, né? Não tem resposta. Aqui, pessoal, aí é 2x ao quadrado menos 8x mais 8. Aqui é uma equação que dá para simplificar a equação antes de resolver. Qual é a vantagem de simplificar uma equação antes de resolver? Ela fica com números menores, tá? Então, em vez de eu usar 2x ao quadrado menos 8x mais 8, eu poderia simplificar isso daí, ó. Porque se eu pegar essa equação e dividir todos os termos dela por 2, certo? Eu teria uma nova equação, que seria x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Tá? E aí, se eu desenvolver o cálculo com essa equação que está em preto aqui, ou com a equação que está em vermelho, o resultado vai ser o mesmo, tá? A vantagem de usar a vermelha é porque ela está mais reduzida. Mas eu vou usar a preta primeiro e depois eu posso fazer com a vermelha também. Então, olha só. Delta B ao quadrado, que é 8. Menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser 64. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 8 também é 64. Negativo com positivo é negativo. Negativo com positivo é negativo. Logo, delta, então, é 0. Certo, pessoal? Aí o delta sendo 0, pessoal, não significa que não vai ter resultado. Significa sim, mas que vai ter só um resultado aí, né? Então eu faço a segunda parte, x igual a menos
b, que no caso é 8 negativo, mais ou menos a raiz quadrada de 0, dividido por 2 vezes o valor do a, que nesse caso aqui é 2, tá pessoal? Isso aqui eu já falei antes, mas eu vou falar de novo. A gente acaba acostumando que o a é sempre 1. Não, isso não é uma regra, tá? O a pode assumir qualquer valor. Aí então o log x agora vai ficar negativo com negativo, fica 8 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0, né? Dividido por 4. Bom, aqui é porque, pessoal, só tem um resultado, ó. Porque 8 mais 0 ou 8 menos 0 vai dar 8. Então não vai acontecer que nem no caso x de 2 linhas que vai mudar o resultado. Então logo x é 8 dividido por 4. Então logo x é 2. E aí a solução dessa equação é só 2. Não vai ter duas respostas. Beleza? E aí, pessoal, vou fazer ali do lado, para vocês verem que depois, para vocês enxergarem que depois da simplificação o resultado dá o mesmo. A vantagem de usar aquilo é que vai dar valores menores. Apesar que aqui é uma equação que deu uns números pequenininhos também, fácil de calcular, né? Mas pode ter umas que tem valores maiores que isso vai ajudar. Então vamos só conferir aqui, ó. Delta é igual a b, que é 4, menos 4, vezes a, vezes c. Só lembrando, né, pessoal? Como eu simplifiquei a equação, os valores de a, b e c não serão os mesmos daqui, né? Porque ela está menor, tá? Então são outros valores. Então, delta 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 4 é 16. Negativo com positivo é negativo, negativo com positivo é negativo. Logo, o delta, então, é 0. Ó, o mesmo delta que eu encontrei ali. Faço a parte do x. X é igual a menos da fórmula, o b, que é menos 4, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a, que nesse caso é 1 por causa da simplificação, né? E aí, x é igual negativo com negativo, positivo 4, mais ou menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Logo, x é 4 dividido por 2, que é 2. E a solução vai dar 2 também, meus. Mesmo resultado, só que com a simplificação. Então, dá para fazer. Lembrando, só dá para simplificar quando você conseguir simplificar os 3 termos pelo mesmo valor. Eu consegui dividir todos eles por 2, né? Então tem que ter um múltiplo em comum ali. Beleza?